No começo da projeção, somos introduzidos ao casal Ed e Lorraine Warren, investigadores e pesquisadores paranormais que ajudam duas garotas a lidar com uma boneca aparentemente possuída, chamada Annabelle. Este início é importante por nos mostrar o casal que iremos acompanhar, e já nos primeiros minutos entendemos quem serão os verdadeiros heróis da história, mostrando as habilidades de dedução em relação ao mundo paranormal do casal. Alguns anos depois, em 1971, conhecemos a família Perron, que se muda para uma fazenda no interior da cidade. Satisfeitos com a mudança e felizes com a nova vida, o casal e suas filhas começam a descobrir que aquele lugar esconde segredos estranhos. E não demora muito para a paz da família ser perturbada quando estranhos fenômenos paranormais começam a acontecer na casa e ameaçar a vida deles. Sem muitas alternativas e desesperados, a família chama o casal do início, que eram famosos investigadores paranormais da época e conhecidos pela resolução de outros casos relacionados a entidades demoníacas. Ao fazer uma inspeção minuciosa na casa, o casal comprova que há a existência de algo maligno no ambiente e pede para que a igreja peça permissão do Vaticano para que um exorcismo seja feito no local. O espírito demoníaco presente ali, entretanto, mostrando que não sairá facilmente, começa a perturbar com mais frequência a família Perron, além de tentar ferir a filha pequena do casal principal. Fora isso, Lorraine descobre que a casa antes pertencia a uma bruxa que, em um ritual satânico, matou o filho recém-nascido e, anos depois, induziu outra mãe a fazer o mesmo. A matriarca da família Perron acaba por ser possuída pelo espírito da bruxa e, induzida pelo demônio, tenta matar as suas filhas na casa. Felizmente, o casal Warren consegue chegar a tempo e impedem a tragédia, tirando o fardo da família e finalmente lhes permitindo seguirem com suas vidas em paz. Não é novidade que o gênero de terror teve que se atualizar com o passar dos anos, e com isso, tivemos filmes do gênero com maior profundidade em seus personagens, temas mais intimistas e até críticas sociais em seu subtexto. Alguns exemplos de obras assim podem ser vistas em Midsommar, de Ari Aster e Corra, de Jordan Peele. Entretanto, o filme Invocação do Mal aposta em uma história mais simples e se aproveita de um dos subgêneros mais clássicos do terror, no caso, o de Casa Mal-Assombrada. Mesmo com essa aparente banalidade, o filme se tornou um sucesso de crítica e público, e ainda conseguiu se tornar um dos títulos mais aclamados do terror nas últimas décadas, rendendo não apenas mais duas continuações de igual sucesso, como também filmes derivados. Estes, ainda que não tenham tido a mesma recepção positiva, colaboraram para afirmar um universo compartilhado de assombrações realmente assustadoras e icônicas para os filmes de terror, como a boneca Annabelle e o demônio Valak, mais conhecido como a Freira, tendo estes recebido seus filmes próprios e construindo o que os fãs chamam carinhosamente de Invocaverso. É curioso pensar que o filme tenha tido tanto êxito, mesmo se apoiando nas muletas mais básicas do terror e abusando dos clichês mais odiados por fãs do gênero, como os sustos repentinos, também chamados de jumpscares, e ainda se utilizando do pretexto mais batido do terror, no caso famigerado, baseado em fatos reais. Com a exigência elevada de fãs do gênero, é ainda mais curioso pensar que os filmes dessa franquia, mesmo tendo uma proposta assumidamente mais simples e compromissada com o puro entretenimento, ainda conseguiu seu espaço no pódio dos filmes de horror. A situação, embora singular, não é inexplicável, e no primeiro título desta longínqua franquia, fica fácil de entender por que esses filmes possuem tanto apreço. O primeiro deles é, sem dúvida, o seu casal principal, Ed e Lorraine Warren. Os personagens são, sem dúvida nenhuma, extremamente cativantes e justificam muito do investimento emocional do público com as suas jornadas, mas além destes, o filme também consegue nos fazer se importar com a família vítima da assombração, algo que não é muito comum neste tipo de produção, que normalmente trata seus personagens como peças descartáveis. Fora isso, o mais importante de tudo para um filme de terror, no caso a tensão e medo, também são um dos maiores pontos fortes da obra. James Wan, que já tinha mostrado seu talento quase natural para a criação de atmosferas sombrias em Jogos Mortais e Sobrenatural, não decepciona e consegue envolver o espectador no pavor que é instaurado na vida da família, além de mergulhar o público com sucesso na ambientação da casa assombrada, ao ponto de nos manter desconfiados, sobretudo envolvendo aquele lugar. Embora haja assim o uso dos famigerados jumpscares, eles não são gratuitos, ou feitos apenas com o objetivo de colocar sustos baratos e sem propósito. O uso deles aqui é inteligente e colaboram para a compreensão de que o perigo está em todos os cantos naquela casa e pode aparecer repentinamente de qualquer lugar. Estes aspectos positivos acabam por fazer de Invocação do Mal um terror acima da média, se comparado a outros títulos do gênero, genéricos e sem inspiração, que lotam as salas de cinema até hoje. Também é preciso dizer que, mesmo com tantas propostas ousadas e diferentes, filmes de terror mais clássicos ainda são bem-vindos, e este título mostra que muitas coisas positivas podem ser aproveitadas dos subgêneros mais tradicionais.
Apesar de suas temáticas pesadas, envolvendo ritos satânicos, possessões e exorcismos, Invocação do Mal é um título convidativo e consegue equilibrar bem o humor descompromissado gerado por seus coadjuvantes com a tensão e horror nos momentos de maior tensão. Além disso, existe mesmo que superficialmente um resgate interessante de ceticismos contra a fé nos relacionamentos familiares. No começo é perceptível como o pai da família Perron está preocupado devido às finanças e problemas com dinheiro, preocupação que talvez tenha dado espaço para as possessões demoníacas, que ocorrem mais à frente. Além disso, sua vontade de viver em um local afastado mostra um certo cansaço e talvez descaso com as pessoas que não sejam da sua família. E além disso, mesmo com todas as manifestações acontecendo na sua frente, o próprio admite certo ceticismo diante da situação. Infelizmente, a família protagonista não tem tanto aprofundamento em suas relações, mas vemos que apesar das dificuldades, eles sempre tentam olhar para o lado bom das situações e não se deixar abater pelas dificuldades. É justamente isso que salva Carolyn Perron no final do filme. Mesmo que a mulher tenha a ajuda de Lorraine, sua força de vontade e amor pela família é o que a liberta de sua maldição. Os protagonistas Warren não ficam de fora disso, já que apesar de amar sua esposa, constantemente Ed tenta afastá-la de casos perigosos, por ela já ter sofrido um trauma durante um exorcismo, que a afetou fortemente. Sua descrença com alguns casos, inicialmente, também é perceptível, e vemos que Ed sempre tenta usar argumentos lógicos para se esquivar de grandes problemas, seja para ele ou sua esposa. Sua relação com os Perron ajuda Ed a resgatar um sentimento familiar, principalmente quando seu envolvimento com o caso coloca em risco a vida de sua filha pequena, além da saúde mental de Lorraine. A família é constantemente usada no filme não só como uma forma de estabelecer conexão com o público, mas também para lembrar a importância de estabelecermos laços de amor com as pessoas, pois são elas que muitas vezes nos salvam dos momentos mais dolorosos. Além disso, é preciso apontar que, embora seja baseado em fatos reais, o filme possui uma abordagem assumidamente fantasiosa e com várias liberdades criativas, se comparado aos eventos reais. Mesmo assim, há coisas que de fato podem ser apontadas para o cotidiano, como o cuidado que devemos ter diante do mal e de suas artimanhas. Mesmo que possa haver descrença de alguns em relação aos aspectos sobrenaturais, a maldade de fato existe em nosso mundo, e é preciso termos cuidado com ela, pois assim como a família Perron, ela pode atacar em nossos momentos mais felizes. Por conta disso, é irrelevante pensar na veracidade dos fatos, não apenas pelo filme ser deliberadamente exagerado na sua abordagem, mas também pela mensagem que é, de certa forma, universal e pode atingir os mais variados públicos, desde os mais céticos, com histórias sobre possessão, até os que dão mais credibilidade a esse tipo de temática. Infelizmente, ninguém está livre de sofrer por atitudes mal intencionadas de outros, e essa é a mensagem de Invocação do Mal, pois ainda que não seja uma história com o intento de trazer alguma grande reflexão, ainda consegue alcançar seu público com uma moral positiva sobre família e fé. Entretanto, é inegável que os verdadeiros méritos da obra estão na maneira imersiva como adentramos na situação daquela casa e dos familiares que ali moram, e o terror apresentado aqui, embora não seja dos mais originais, se destaca pelos ângulos de câmera criativos e sustos bem feitos, além dos efeitos práticos, que não apenas ajudaram o filme a passar no teste do tempo, como também o auxiliou a ser um dos melhores filmes desta franquia.